A derrota de ontem irritou muito, mas muito mesmo, porque não foi qualquer derrota no Campeonato Brasileiro. Foi a derrota que tirou a gente da possível vice-liderança, que impediu a gente de encurtar a distância para o Botafogo de deixar 6 pontos. Claro que o Botafogo ainda vai jogar, mas se o Botafogo tropeça. E para um time que fala tanto de reformulação, que quer trazer sangue novo, o Flamengo não era para estar falando em renovação de Gabigol e renovação de Everton Ribeiro. A renovação do Bruno Henrique, tudo bem, todo mundo viu que era necessário. Porém, 3 anos de contrato, vale a pena mesmo? 3 anos de contrato para um jogador com idade avançada? Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo. Estou muito chateado com o jogo de ontem. Gente, o Flamengo começou muito bem. No primeiro minuto de partida, o Cebolinha arrancou pela ponta esquerda, fez um cruzamento, no caso, voltou a bola para o Arrascaeta fez um cruzamento e o Gerson quase marcou logo no começo do jogo. E depois disso, o Flamengo ainda abriu o placar. O Flamengo abriu o placar, se não me engano, foi aos 35, por aí do primeiro tempo. E no segundo tempo o time morreu. Teve erro do Tite, eu vou falar sobre isso, não vou crucificar o cara, porque a diretoria também tem muita culpa nas coisas que acontecem no Flamengo. Mas tem erros que precisam ser ajustados. E ele vai ver isso com o tempo também. E, gente, o Flamengo não deveria estar pensando em renovação de Gabigol. O Gabigol tem mais 1 ano de contrato. O Gabigol não tá jogando nada. Everton Ribeiro, tá claro que ele não ganha uma disputa de bola, tá claro que às vezes ele prende a bola, faz umas coisas diferentes, mas ele não consegue fazer o que ele fazia 2, 3 anos atrás. E o Flamengo vai lá, não, toma mais 1 ano de contrato. Beleza, se for um reserva de luxo, tudo bem. Mas agora você tira o Eric Pulgar, beleza, tava amarelado, mas você tira o cara e bota o Everton Ribeiro que não vai fechar os espaços, você matou o jogo do Gerson. O Gerson, ele tava aparecendo no jogo como elemento surpresa. Aquele cara que vem desmarcado correndo de trás para poder armar a jogada lá na frente, aparecendo como meio atacante. Assim que ele tirou o Eric Pulgar, ele fez o Gerson voltar a marcar, tirou a liberdade que o Gerson tinha. E o Gerson perdeu as jogadas de infiltração que ele estava fazendo. E o Everton Ribeiro não consegue fechar os espaços, não conseguiu criar nada ontem. É um cara que a gente vê que é talentoso, mas não consegue correr. E o Tite, para piorar a situação, ele entrou com o Pablo. O Pablo, ele não é zagueiro pelo lado direito de ofício, ele joga pela esquerda. E ele jogando ali na direita, ele estava jogando fora de posição. E o único zagueiro de ofício que joga pela direita, que estava no banco, era o Rodrigo Caio. E o preparador físico do Tite falou, não, ele tá bem, ele vai entrar a qualquer momento. E ele vai lá e coloca um cara fora de posição e não deixa o Rodrigo Caio jogar. E o que mais irritou foi a gente ver que no segundo tempo ele tirou o Pablo, colocou o Mateuzinho, recuou o Thiago Maia e colocou 2 laterais para jogarem juntos. O Mateuzinho ficou jogando ali possivelmente como um volante e o Wesley continuou como lateral. E o Thiago Maia virou o zagueiro que era pro Rodrigo Caio ter entrado. O cara que tá ali esperando a oportunidade dele, ele fica, caraca, não tem prestígio nenhum aqui no clube, né? A minha história não é respeitada. O cara, ele chegou, falou bem de mim, mas ele coloca um volante na zaga. Primeiro, coloca um zagueiro fora de posição para jogar ali na posição. Depois tira esse cara, ao invés de me colocar, ele coloca um volante para jogar na posição que eu jogo. O cara tá no banco e fica, caraca, eu não sou respeitado aqui. Eu tô em total condições de jogar e não consigo. E isso estressou. Quem viu a partida ontem e viu as mudanças do Tite ficou um pouco chateado. Não porque vai crucificar o cara ou algo do tipo, nada disso. Mas porque o Flamengo, nessa partida, o Flamengo estava com a faca e o queijo na mão. Isso ia fazer o Flamengo ser campeão do Campeonato Brasileiro? Não, mas ia encurtar bastante a distância e ia deixar o Flamengo ali na briga, na cola com o Botafogo. E isso não aconteceu, gente. O Pablo ontem, ele errou tudo. O Pablo, cara, ele é um zagueiro pesado, não tem saída de bola. O cara parece que não sabe o que faz com a bola no pé. Eu nunca vi esse cara fazer uma boa jogada no Flamengo, no caso, boas partidas, conseguir ali interceptar o adversário. É um cara forte, é um cara que aparentemente eu pensei que conseguiria parar Hulk. Primeira partida que ele jogou contra o Hulk, no caso num jogo contra o Atlético Mineiro, o cara não conseguiu parar. E no caso ano passado. Mas esse ano jogando contra o Grêmio sem ataque, ele não conseguiu jogar bem, cara. É impressionante o quanto esse cara não rendeu. Ontem o jogador do Botafogo, o Rafael, ele foi nas redes sociais e provocou o Flamengo. Ele colocou lá algo desse tipo. Aconteceu um apagão na arena do Grêmio, porque o Flamengo, no caso os torcedores, havia zoado eles por conta
do apagão que teve lá no estádio deles, que acabou interrompendo a partida deles lá contra o Atlético Paranaense. Gente, falar sobre confusão, o cinegrafista ele foi filmar a entrada dos jogadores do Flamengo. E o segurança do Flamengo ele não permitiu porque eles não queriam ser filmados. E ele impediu. E na hora que impediu começou aquela discussão. O cinegrafista dizendo que estava trabalhando, que estava fazendo o trabalho dele. O segurança também. Começou aquela discussão toda. E, gente, o Marcos Braz ele chegou para apaziguar. E o cinegrafista começou a discutir com o Marcos Braz. E já saiu a notícia. Marcos Braz se envolve em mais uma confusão. Esse pessoal querendo causar crise no Flamengo. Aí ficou claro pelo vídeo que o Marcos Braz estava querendo apaziguar a situação. Não vou ficar passando pano pra ninguém, mas se tá no vídeo, se a gente viu, se você viu, deu pra ver que ele não estava querendo mais confusão. Ainda mais porque os jogadores estavam concentrados ali pra partida, pra entrar ali pra poder jogar contra o Grêmio. Não queria ver essas coisas, não era pra isso acontecer. Mas acabou acontecendo e as notícias que saem é sempre assim, sensacionalista. Ah, confusão, dirigente do Flamengo se envolve mais numa confusão. Não é bem assim. Por isso que eu gosto de explicar direitinho as notícias pra vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito triste mesmo com esse jogo. A gente sabe que a gente poderia ter ido longe nesse Campeonato Brasileiro pelas outras partidas que a gente perdeu, mas essa em específico, o vice-líder perdendo, o Palmeiras um pouco atrás por conta das derrotas que teve, e a gente não conseguindo ali a nossa vitória, fez com que o Palmeiras passasse a gente não assumisse a vice-liderança e não encurtasse a distância para o Botafogo. Dependendo dos resultados dos jogos de domingo, gente, o Flamengo pode cair para a 7ª colocação. Felizmente. Vou ficando por aqui, tamo junto, saudações rubro-negras, valeu.